Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. A partir do verso de número 8. Romanos 5, a partir do 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E todos digam: obrigado, Deus, por esta porção da tua palavra lida. Te pedimos agora, Deus, pela palavra que há de ser ministrada, que haja reserva em cada coração presente aqui nessa noite. Que eu não fale nada do homem em particular, mas que a tua voz seja primazia e possa ecoar em cada coração presente aqui nesta manhã. É no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós te oramos. Amém. Por longos e longos anos, o homem tentou fazer vários instrumentos de tortura, principalmente na época medieval. E N instrumentos foram feitos. Um que fazia temor aos malfeitores era um bezerro feito de bronze, onde havia uma portinhola na parte de baixo, e essa pessoa era colocada ali dentro. E daí era colocado lenha embaixo e fogo. E você pode imaginar como era o fim desta pessoa. Um outro instrumento era uma cama em que o malfeitor era deitado, tinha seus punhos amarrados para trás, suas pernas mais ou menos em 130 graus de abertura, também amarrado. Onde no centro havia uma manivela e um camarada muito forte começava a mover aquela manivela, e essa cama fazia com que as pernas e as mãos fossem esticadas até que os ossos se quebrassem. Mas nenhum desses instrumentos era mais dolorido do que a própria cruz do Calvário. E para eles tinha duas vantagens, que nesses outros instrumentos demandava custo e demandava pessoas habilidosas para construir esses instrumentos. A palavra de Deus diz que a morte de Jesus Cristo foi morte, e morte de cruz. Morte de cruz. A posição em que as pessoas eram crucificadas, e quem estudou física vai compreender isso, onde tinham seus braços abertos e fixados pinos ou pregos, corpo na vertical, e os pés centralizados, também colocado pregos ou grampos. Uma morte demorada e dolorida. Quando as forças dos braços iam se esvaindo, o peso do corpo centralizado ia puxando todo esse corpo para o centro. Se fosse uma pessoa que pesasse em torno de 80 quilos, os seus pulmões seriam atingidos mais ou menos por 150 a 160 quilos de compressão, fazendo assim com que a respiração
fosse a primeira coisa que afetaria aquela pessoa que estava ali na cruz do Calvário. Instrumento onde só os malfeitores, os indignos, eram colocados ali para terem morte e morte de cruz. Jesus Cristo enfrentou esse instrumento, teve a sua vida como homem, um Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus, mas era necessário que se cumprisse. E ele olhou e disse: Pai, tudo está o quê? Consumado. Irmãos, isso aconteceu por mim e por você. Parece-me que os cristãos do século 21 estão aquém de entender e de praticar o evangelho da cruz. Não podemos, Igreja de Cristo, deixar de lado o evangelho da cruz. O evangelho da cruz foi que nos trouxe a graça. O evangelho da cruz foi que nos trouxe salvação. O preço foi pago e foi pago um alto preço. Parece redundante, mas isso é fato. E quanto você pagou pela sua salvação? Quanto vale a salvação? A palavra de Deus diz: de graça recebeste e de graça dai. Repassem isso, é o ensinamento santo da palavra de Deus. Algo que foi gratuito, mas que foi pago um alto preço. Quando cantarmos aquele corinho que diz: eu sei que foi pago um alto preço, de fato e de verdade, saiba que esse preço foi alto. Foi morte, e morte de cruz, meus irmãos. Nós temos que refletir nisso, nós temos que compreender que não foi em vão a morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Paulo escreveu aos Gálatas que se gloria na cruz. Ele estava combatendo o legalismo de pessoas que se vangloriavam na carne por serem circuncidadas. Ainda hoje existem tais legalistas que se gloriam na carne e não na cruz. O eu sei, o eu posso, o eu faço, o eu tenho e o eu tomando conta, o egocentrismo tomando conta. A carne falando muito mais do que a cruz. A palavra de Deus, quando o próprio Deus, ou Jesus Cristo, faz referência a si mesmo, está em letras garrafais: eu sou. Amém, irmãos? Ele é. Eu e você, não somos, mas Ele é. Ele é o poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, princípio e fim. Eu fui criado por Ele. Ele tem convicção para dizer: eu sou. E você e eu tenho convicção para dizermos: eu sou filho desse Deus Altíssimo. Eu fui adotado por Ele. Amém, irmãos? Nós fomos adotados por Ele. A glória de um cristão se encontra na cruz, pois na cruz nós encontramos a revelação do amor, da graça e da vitória. Cruz revela amor, graça e vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Jesus Cristo venceu a morte. Amém, igreja? Ele venceu a morte. Ao terceiro dia, ele ressurge de dentre os mortos. Satanás foi envergonhado. Estava cantando o hino da vitória dele. Ele foi derrotado com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não ressurgiu como um fantasma. Ressurgiu com corpo glorificado. Corpo transformado. E a palavra de Deus diz para mim e para você: você pode batalhar, tentar combater N coisas, mas estejam conscientes que vocês têm a última inimiga a enfrentar. Hoje o irmão Jessé está sepultando, velando o seu pai, e a irmã Miriam, o seu sogro. Ontem, várias pessoas relembraram os seus antepassados que sepultaram.
E nós que estamos aqui vivos, ainda achamos que não vamos passar por isso. Se for a vontade de Deus, não passaremos, mas teremos corpos glorificados na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os mortos ressurgirão primeiro, e vós que estiverem vivos terão corpos glorificados, porque com esse corpo convencional, com esse corpo normal, não há espaço de entrada nos céus. Amém, irmãos? Quando esse corpo corruptível se livrar, se libertar da incorruptibilidade, se transformar em um corpo incorruptível, teremos espaço assim nos céus. Preciso entender o que é de fato o evangelho da cruz. A cruz nos revela a glória do amor de Deus. Quando você lê João 3,16, você não precisa ser um exegeta, você não precisa fazer uma hermenêutica profunda de todo aquele texto para entender o contexto. O contexto ali é fato, que é o amor ágape, amor de Deus agindo na minha e na sua vida. Porque Deus ama de uma maneira, ou nos amou de uma maneira extraordinária, dando o seu único filho para morrer em nosso lugar. Amém, irmãos? Para que a gente pudéssemos ter a vida e vida eterna. A cruz não é um acidente da história. Não foi promovida pelo poder político romano, nem muito menos pelo poder religioso judaico. Ele foi coroado de espinho para que pudéssemos receber a coroa da vida. Ele foi pendurado no madeiro para que pudéssemos nos assentar no seu trono. Amém, irmãos? Ele foi pendurado no madeiro para que eu e você pudéssemos nos assentar lá nos céus junto com ele. Aleluias. Glória a Deus por isso. Quando alguém faz uma troca, sempre quer levar vantagem. Se troca o seu carro é porque estava mais velho, porque tinha algum problema, quer ir para um mais novo. Geralmente acontece isso. E Jesus Cristo teve uma coroa de espinho, morte, como dissemos, e morte de cruz, para que eu e que você pudéssemos gozar nos céus as benesses, receber os galardões, estar num lugar onde não teremos problemas. Amém, irmãos? Hoje, muitos se aproveitam disso e mercadejam a palavra de Deus em cima da vulnerabilidade do povo. E muitos se deixam levar por isso. Por isso que as igrejas neopentecostais, as igrejas chamadas emergentes, permitam-me dizer, estão indo de vento em popa. Porque estão agindo na sensibilidade do povo. Poder de persuasão muito grande. Quando se fala a palavra da verdade, parece que o povo está correndo. Estava ministrando aqui ontem para os jovens e fiz referência a Paulo na orientação a Timóteo. Olha, meu filho, tenha cuidado. Veja com quem você anda. Você é representante dos céus. Veja os seus companheiros, até de ministério, dizendo para ele. Paulo disse, eu passei por isso, eu sofri. Pessoas que eu não imaginava criaram situações esdrúxulas, situações esquisitas que não combinam, não convém com o verdadeiro cristão. Tenha cuidado. Isso serve para mim e para você. Nós somos representantes dos céus, amém, irmãos? Ele disse, há tempo ou fora de tempo, mas não deixe de praticar a verdade. A verdade doa em quem o quê? Doer. Você sabe quem é o pai da verdade? É Deus. Você sabe quem é o pai da mentira? Não precisa explicar isso. Um é pai da verdade, o outro é pai da mentira. E parece que a mentira tem prevalecido. Parece que no contexto geral se tem conseguido colocar as coisas debaixo do tapete. Que mentalidade é essa? Você é mínimo, eu sou mínimo. Como queremos enganar a Deus? A igreja sabe muito bem, decorado talvez a história que está escrita lá em Atos, capítulo 5, de Ananias e de Safira. A igreja parece que quer imitar e não consegue. Paulo disse, imite, porque eu imito a quem?
a Cristo. O irmão fulano de tal se destaca nisso, se destaca naquilo, eu também vou fazer a mesma coisa. E foi aí onde Ananias e Safira entraram pelo viés errado. Fulano fez, foi ovacionado, foi porque o povo faz isso, mas José, que foi denominado de justo, fez de coração. Se você for fazer para Deus, meu irmão, preste atenção nisso. Faça de coração. Amém, igreja? Se for fazer para Deus, faça de coração. A chamada gambiarra, o meio termo, não funciona para Deus. Ou é ou não é. Sua palavra seja sim ou não. O que passar disso é procedência maligna. Você não vai encontrar em nenhuma parte da Bíblia, principalmente fazendo referência ao ministério de Jesus Cristo. Ele com alisar de cabeça com os seus que ali estavam. Não, tudo bem, olha, você tenha cuidado, faça, mas não era direto no olho. Direto. Eu falei ontem para os jovens. O momento em que Jesus Cristo elogiou a Pedro foi em momento espiritual. Em momento espiritual. Coisas convencionais. Parece que nós nos adaptamos. Quer um exemplo? Rapaz, eu estava precisando consertar o meu carro. Você conhece um mecânico? Conheço. Vá nesse aqui que ele é honesto. Pode ir. Ou não é assim que acontece? E o camarada que recebeu a recomendação, vai. Ei, meu irmão. Honestidade precisa fazer parte das nossas vidas, amém? Principalmente do cristão. Parece que a inversão de valores de fato está tomando conta. Quando vê o honesto é destacado. Quando vê um jovem educado, pegando na mão do ancião para subir ali as escadas da igreja, é um destaque. Olha o que o jovem está fazendo. Olha que... Parece que os bons costumes estão se perdendo ao longo do tempo. Coisas convencionais que eram para fazer parte do nosso dia a dia, está se esvaindo. E o destaque está sendo para essas pessoas. Eu passei essa semana naquela praça Clementino Procópio. E quem é de Campina Grande sabe quantos... Eu me lembro que tinha até tipo um parquinho ali, essa praça mudou. Mas, meu irmão, eu nunca mais tinha passado a pé ali. Nunca mais. E passei pelo meio da praça. Que tristeza. Que tristeza. E não recomendo senhoras ou jovens passar por ali, não. Não sei o que é que está acontecendo com Campina Grande. Não sei o que está acontecendo com as nossas autoridades. Literalmente estavam fazendo uso de droga explicitamente. Eu não estou falando de algo que se escondia assim, não. Eu não sei se os irmãos já passaram, já observaram isso. Eu fiquei estarrecido com isso. Meu Deus. Um passando por outro, pegando, outro vendo na praça. Permitam-me dizer a palavra miolo do centro de Campina Grande. E isso acontecendo. E todos estão achando que é normal. A igreja está entendendo? Diga amém aí, meu irmão. Não podemos. E a palavra de Deus já estava nos advertindo. Não se conformem com este século. Passa-se praticamente 19 séculos à frente do século em que Paulo escreve isso. E parece que nós já estamos nos conformando com isso. Não era para se conformar com o que estava acontecendo, principalmente com a igreja de Corinto. Sabe o que estava acontecendo num momento como esse? Numa liturgia singela, a igreja estava criando situações difíceis. Paulo foi para dizer: epa, camarada, você está brigando por pão. Não, esse pão é da minha família. Quem tem fome, o pastor precisar chegar a dizer isso na hora da ceia. Quem tem fome, come em casa, abençoado. Esse alimento não é para o seu alimento físico. Se tiver alguém que não conseguiu se alimentar hoje de manhã aqui porque não tem condições, nos procure. Você vai tomar um café mais gostoso que tem em Campina Grande. Não ache que isso aqui vai matar a sua fome, que não vai. Isso aqui é símbolo. Isso é alimento espiritual, amém, irmãos? Quem tem fome, come em casa. Não vos conformeis, mas que haja de fato renovação. Isso é o evangelho da cruz. E o evangelho da cruz é o que nos proporciona isso. A terra estremeceu. O sol escureceu.
o véu do templo foi rasgado, de alto a baixo. E o maior de todos os milagres que ocorreu foi a graça, pois os céus se abriram para receber um pecador arrependido. O ladrão da cruz que clamou por Jesus nos últimos fôlegos de vida. E nós sabemos da história. A glória de Deus, a graça de Deus aconteceu. A cruz nos revela a glória da vitória de Deus. O diabo fez de tudo para impedir Jesus de ir à cruz, pois na cruz ocorreu nossa redenção e justificação. O sangue nos garante a vitória, amém, irmãos? Por isso, que quando Pedro quis fazer intervenção na prisão de Jesus Cristo, Pedro disse: Jesus, isso não vai acontecer para o Senhor. Jesus sabia que não era Pedro. Por isso que Jesus disse: para trás de mim o quê? Satanás. Muitas às vezes não entendem o que Jesus estava dizendo, porque Pedro estava sendo usado por Satanás. Seja você, seja eu, procuremos, irmãos, ser usados por Deus. Nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser, no nosso falar, em nome de Jesus Cristo, vamos representar os céus. Não ouvir de Jesus: para trás de mim, Satanás. Porque a igreja de Cristo entende e compreende que na vinda de Cristo o veredito está pronto. E a palavra de Deus está dizendo que Jesus Cristo vai olhar e vai dizer: vós que estáis à minha esquerda, apartai-vos de mim o quê? Malditos. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ouvir isso. Procure estar no local onde Jesus Cristo vai dizer: vinde comigo, benditos, ter por herança o reino do meu Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Reflita. Esse é o evangelho da cruz. O preço foi pago por mim e por você, meu irmão. Reflita nisso. A vitória do Espírito sobre a carne, a vitória da luz sobre as trevas, a vitória da vida sobre a morte. Deus escolheu uma cruz para nos revelar a glória do seu amor, graça e vitória. Não existe cristianismo sem Cristo. Não há cristão sem cruz. Não existe cristianismo sem Cristo. E não há cristão sem cruz. Aquele que quiser me seguir, negue-se, pois, a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não intitule uma cruz para você não, meu irmão. Não intitule: minha cruz é isso, minha cruz é aquilo. Simplesmente siga. A gente cantava há muitos anos atrás, e com tanto vigor: caminhando vou para Canaã. E teu pai, que ainda não se converteu, fala: se meu pai não for, não importa a mim. E teus amigos: se não forem, não importa a mim. Caminhando vou para Canaã. Quem pretende ir para Canaã celestial, diga amém em nome de Jesus Cristo. Aleluias! Caminhar, olhar para Jesus Cristo. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Não, nós vamos ver tantas falhas. Olhe para Jesus e analise a si próprio para fazer as correções devidas. Pedido de perdão de pecado todos os dias, porque somos pecadores. Essa essência maléfica está em mim e você, adentrada pelo primeiro Adão. Mas glória a Deus que veio o segundo Adão, diz a palavra de Deus. Pelo primeiro Adão adentrou o pecado, pelo segundo Adão veio para retirar o pecado. Amém, igreja? Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Ele que retira o pecado do mundo. E depende de mim e de você praticar o arrependimento. Arrependei-vos. O tempo está próximo. Arrependei-vos. Ame acima de todas as coisas. Deus escolheu uma cruz para nos revelar a glória do seu amor, graça e vitória. Não peça a Deus uma cruz mais leve. Guarde isso aí no seu coração. Não peça a Deus uma cruz mais leve.
Peça a Deus ombros fortes. Peça a Deus ombros fortes. Não reclame da cruz. Simplesmente peça força. Senhor, me dê força. Porque a cruz foi tu que me deste, eu vou levar. E quem quiser seguir a Jesus Cristo, negue-se. Tome a sua cruz e siga. Porque um dia deixaremos a nossa cruz nos pés de Jesus e receberemos de suas mãos uma coroa da vida eterna. Se você entendeu, diga amém. Um dia deixaremos a nossa cruz aos pés de Jesus. E aí vem o galardão, a coroa da vitória. Filho, tu és um vencedor. Chegou o momento de você descansar desse peso. Receba, pois, a glória com esta coroa. Seja bem-vindo na casa do meu Pai. Amém, irmãos? Aleluias. Glória a Deus. Quem não procura a cruz de Cristo, não procura a glória de Cristo. Se você quer só a glória, lamento lhe dizer, você está errado. Porque se você não procura a cruz de Cristo, entender o que foi aquele sacrifício, você não vai conseguir ver a glória. Para ver a glória de Deus, a chave é a cruz. Se você entendeu, diga amém. Para ver a glória de Deus, a chave, o passaporte é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Creia no Evangelho da cruz. Você possa confessar isso. Você possa dizer, Senhor, eu entendo. Senhor, eu compreendo que o preço foi alto. Obrigado, Deus. Porque Jesus Cristo se fez maldito. Pastor, Jesus Cristo foi maldito. Se fez sim, não era. Mas se fez maldito por mim e por você. Ali na cruz do Calvário. Parando a história. Parando a história. A história para e continua agora depois de Cristo. Ou seja, foi um marco na humanidade. Creiamos. Não sejamos céticos, mas crentes. Crendo de fato e de direito. Que Jesus Cristo veio. Ficou aqui 33 anos. Ministério pequeno de 3 anos. Mas que um dia vai voltar. Um dia vai voltar. É necessário que eu vá. Não vos deixarei órfãos. Vos enviarei o Espírito Santo, a saber, o Consolador. E um dia voltará em glória para resgatar a sua noiva. Que Deus te abençoe. Que você tenha sido abençoado com essa meditação. Seja cristão de fato e de direito. Leve a sua cruz. E um dia ela será trocada pelo próprio Jesus Cristo em uma coroa de glória para você. Fiquemos, pois, de pé, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque entendemos que a morte do teu filho ali na cruz do Calvário foi para que tivéssemos vida. E uma vida gloriosa, uma vida abundante. Obrigado, Pai, porque estamos aqui vivos. Quantos nesse instante estão velando o seu enter querido? E nós estamos aqui respirando. Obrigado por esta oportunidade. Ajuda-nos neste momento, com a petição de perdão dos nossos pecados. Que possamos encontrar força, que o nosso irmão tenha força para dizer, me perdoe, Pai. Me ajude para que eu não pratique isso que está consumindo o meu espírito. Deus, concede-nos força. Se tu deste a cruz, tu és consciente que nós podemos carregá-la até o fim, ó Pai. Queremos, Deus, receber esse galardão da vitória. Ajuda-nos. Te peço por cada um presente aqui nesta manhã. É no nome do teu Filho que nós te oramos. E todos digam amém. Vamos louvar a Deus com um cântico. Desde o dia